Olá! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na página MV Kids. Para quem não me conhece, eu sou Midiane Vale e eu ajudo você a modelar e costurar peças infantis do zero com acabamentos perfeitos. Hoje nós estamos aqui em duas telinhas, estamos no Facebook e no Instagram. Olá, meninas, sejam bem-vindas! Hoje nós vamos falar sobre dois tipos de acabamento que muitas pessoas têm dúvida. Qual que é o melhor, né? Qual que eu posso utilizar? Só tem uma máquina doméstica, será se um dos dois dá para utilizar, né? Ou qual que é o melhor para usar no caso de quem só tem uma maquinazinha doméstica? Que é o quê? O viés e o revel, né? Muita gente tem essa dúvida, né? E para entender também o que é revel e o que é o viés, né? E se dá para fazer os dois na máquina doméstica, né? Com acabamentozinho perfeito. Para quem não sabe, gente, amo acabamentos perfeitos, tá? Amo essa parte da costura que traz uma peça com mais sofisticação, né? Com um acabamento mais perfeito, não só aquele acabamentozinho michuruco, gente, que você olha a peça, ela acaba que você tem que vender ela mais barato, porque o acabamento dela não tá dos melhores, sabe? Com melhor qualidade. Então, assim, eu sou fã de um acabamento perfeito, um acabamento bem feito, né? E na máquina doméstica, sim, gente, dá pra fazer um acabamento perfeito na máquina doméstica, né? Então, vou falar aqui sobre esses dois, qual que eu mais gosto, qual que eu indico pra você tá fazendo, tá? Tanto o acabamento revel, que é o quê? Deixa eu pegar essa blusinha aqui, vai dar pra eu mostrar pra vocês. O acabamento revel, ele é um acabamento mais grosso por dentro, que você consegue fazer sem que fique aquela costurinha ali por fora. Que ele é basicamente assim, ó. Deixa eu só dar o lacinho aqui. Colocar aqui pra cima essa tirinha, porque aí vocês conseguem ver. Eu vou mostrar, ó, primeiramente aqui, depois eu mostro nesse outro. Você está dando pra ver direitinho, mas aqui tem um decote V. Aqui tem um decote V. Por dentro, gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá esse decote V. Eu custei encontrar uma peça com esse acabamento revel. Por quê, gente? Porque não é um acabamento que eu faço muito. Ó, dá pra ver aqui o acabamento, ó. Tem um quadradinho aqui embaixo e ele sobe. Aqui, ó. Esse quadradinho aqui, tá vendo? E aí ele sobe. E aqui fica um acabamento bem perfeitinho, na parte do V. Esse é um revel, tá? Que você pode fazer ele tanto em acabamento em V, como em acabamento quadrado, tanto em acabamento redondo. Porém, qual é a questão? Aqui, o meu, ele tá um acabamento em V, não é? Porém, dentro do revel, eu fiz ele aqui reto e aqui embaixo eu fiz quadrado, né? E aí, do lado direito dele, eu rebati essa costura aqui ao redor, tá vendo? Pra firmar toda essa partezinha aqui do revel. Por quê? Agora eu vou falar, né? Eu prefiro o acabamento com o viés. Por que que eu prefiro com o viés? Gente, porque o revel, você precisa fazer dois tipos de acabamento, por exemplo. Você vai fazer essa costura embutindo, chega aqui, você vai ter que embutir fazer uma bainha aqui, fazer uma bainha aqui do outro lado, para depois você vir e rebater. Porque senão vai ficar as costuras do lado de fora. O acabamento revel, ele é um acabamento, gente, que fica bem feitinho quando você faz ele na overlock. E não é muito o que eu utilizo. Eu utilizo mais a máquina doméstica, porque o acabamento fica bem melhor, né? Então, assim, o revel, ele é bem mais utilizado para quem tem overlock, que é um acabamento bem rápido de ser feito. Passa ali overlock, eu até cortei alguns revel aqui, ó. Esse aqui é o revel de uma gola, tá vendo? Pra fazer um acabamento bem rápido com ele aqui, nessa parte de baixo aqui, ó, passo uma overlock, essa parte de cima a gente embute na golinha, joga pra dentro e rebate. Fica um acabamento bem lindo, mas bem rápido de ser feito. Porém, na máquina doméstica já não é bem assim. Por exemplo, um revel redondo, na máquina doméstica você já não consegue fazer ele com acabamento perfeito. Por quê? Porque você teria que fazer nessa parte aqui de baixo arredondada, você teria que fazer uma bainhazinha para depois você rebater essa costura, para ficar com acabamento, né? Não ficar desfiando.
Porém, gente, vai lá tentar fazer um acabamento, uma bainha em uma parte super arredondada, porque a gola aqui é uma parte bem curvada. Faz uma bainha desse jeito aqui, você vê se vai ficar perfeito. É complicado, né? Então, pra gente ter um acabamento perfeito, a gente tem que procurar os atalhos mais simples da gente fazer, porém com um acabamento que fica bem lindo, tá? Então, assim, o revel não é um atalho de um acabamento simples de ser feito. Ainda mais se você não tem overlock, tá? Quando você tem overlock, ele é simples e rápido e fica bonito. Com a máquina doméstica, não é simples nem rápido e muitas vezes, se você não souber fazer direito, não fica bonito, né? Então, é por isso que eu não utilizo muito revel. Esse aqui é um redondo que eu fiz, eu até cortei aqui, ó, como se fosse um corpinho, tá? Aí eu peguei esse aqui de outra cor, só pra vocês verem. Ele vem aqui, ó, aí a gente embute aqui a parte de cima, joga pra dentro, vamos supor que aqui já tá jogado pro outro lado, né? Essa parte aqui, pra você bater uma costura rebatendo, você precisa fazer uma bainha ou passar um overlock pra rebater e ficar com acabamento perfeito. Esse revel, gente, ele é utilizado quando? Deixa eu só... Ah, saiu aqui, deu uma travadinha. Ele é utilizado, as pessoas usam, né? Pra blusinhas. A maioria das vezes é mais pra blusinhas. Pra vestido, nem sempre, porque a maioria dos vestidos dá pra fazer com o corpinho todo embutido, tá? Mas pra blusinhas, porém, se você faz com a blusinha o revel pra dar certo na máquina doméstica, você faz ele um pouco mais grosso, que eu até separei aqui. Tem ele de forma quadrada, assim, ó, a partir de baixo. Na máquina doméstica, a única possibilidade mais simples de você fazer o revel é quadrado, assim, ó. Porque aí você consegue fazer bainha aqui, depois vir só passar uma costurinha aqui rebatendo. Porém, como eu disse, vai ficar solto isso aqui, ó. E aí já não fica tão legal um acabamento interno, né? E junta mais um pano aqui, sendo que blusinhas, elas são pra ser mais fresquinhas, né? Então, quando você coloca um revel assim muito grande, ela não vai ficar mais uma blusa tão fresquinha, né? Porque já tem uma pala de tecido aqui por cima, como se fosse um pequeno forro, tá? Então, o viés, ele favorece muito nessa parte, tá? Porque ele dá mais essa leveza pra peça. Vou pegar agora com viés. Vou pegar algumas roupinhas que eu costumo colocar viés e que fica muito bom. Acabamentos ficam bem perfeitinhos. Tem essa. Deixa eu ver qual é a próxima. Acho que aqui perto. Ah, tem essa aqui também. Essa blusinha aqui. Ó, essa blusinha aqui, eu coloquei viés aqui na parte de cima. Vou mostrar aqui de perto. Ó, viésinho aqui em cima, gente. E por dentro fica o acabamento bem perfeitinho, ó. Tá vendo? Ó, coloquei o babadinho, depois vim com viésinho aqui por cima. E fica ótimo. Aí eu coloco, tem como colocar dessa forma aqui e fica a blusinha fresquinha, tá vendo? Porque não tem aquela parte de um revel grande aqui por dentro. Fica fresquinha, maravilhosa pra vestir. Essa outra aqui é uma blusinha de manga longa, né? E aqui a gente tem uma golinha, mas dá pra pôr também um viés por dentro de uma gola pra fazer acabamento. Ó, vou mostrar aqui. Tá dando pra ver direitinho, gente? Tirar esse cabide, né? Porque eu viro aqui do avesso pra vocês verem. Ó, minha golinha tá aqui. E a gente tem o viés na parte de acabamento aqui da gola. Dando pra ver essa parte branca aqui. É um viés que eu coloquei aqui, fica com acabamento perfeito. Aqui na parte de trás, ó, pra fazer esse acabamento tem o viés também. Gente, o viés, ele só é difícil no início e se você não sabe pra onde ir. Você acaba cortando um viés grosso, cortando um viés na direção errada do tecido, aí sim o bicho pega, porque aí, como que você vai colocar um viés? Normalmente a gente coloca viés em partes que tem uma curvatura, como uma cava de manga, em uma gola, né? E aí vai precisar de ter um viés que ele se adeque ali àquela curvatura. Se você não sabe cortar um viés,
Aí você vai ter um problema, você vai se frustrar, porque você não conseguiu costurar o viés, mas aí você acha que foi por quê? Viés é muito difícil, aí você acaba criando aquele preconceito com o viés, né? O que acontece muito. Muitas pessoas recorrem por outros tipos de acabamento, porque acham que viés não presta, viés é difícil de colocar, viés é dor de cabeça, mas porque ela teve uma má experiência, não por conta dele ser difícil, mas por todo o processo antes, né, do viés. O corte dele no tecido, qual a direção do tecido que você deve colocar para cortar um viés, em que locais você utiliza o viés de forma reta ou de forma enviesada, né? Para depois você ir para a peça. Aí às vezes você só cortou uma tira lá e saiu costurando na curvatura, o trem ficou emborcando para fora, naquele nível, sabe, de acabamento. E aí você falou que a culpa agora é do viés, né? Mas de repente não é. Eu amo acabamento com viés, consigo fazer um viés perfeitinho. Muitas meninas conseguem fazer, mas porque aprenderam como que se corta o viés, né? A forma correta de colocar ele, tá? Aqui, ó, como a gente coloca em cavas. Essa blusinha aqui tá do avesso. Aqui na cava dela tem um viés. Gente, e pense no viés que ficou perfeitinho. Olha, vou mostrar bem de pertinho. Olha só. Esse aqui é o avesso. Olha que perfeição que ficou esse viés. Bem perfeitinho, tá vendo? Então, assim, é uma blusa aqui, ó, bem fresquinha. Essa blusinha. Super fresquinha, regata, com o viés aqui em acabamento. Se eu coloco um revel aqui, gente, nessa cava, ia ficar um bananã por dentro. Não ia ficar fresquinho, não ia ficar aquela coisa rápida de você assentar ali no corpo. A criança ia ficar incomodando porque ia ficar saindo uma pontinha, porque a maioria dos revel a gente não consegue costurar ele por inteiro. Então sempre fica uma bandinha assim solta, né? E aí é isso. Gente, não é, eu tô falando aqui, mas não é que eu sou contra o revel não, tá? Acho super válido um acabamento que fica lindo. Inclusive eu até utilizo muito nas minhas próprias peças. Porém, peças de adulto, quando eu vou fazer, eu uso overlock, né? Então o revel ele fica bem bonito com acabamento de overlock, é mais fácil de você fazer. No infantil, aqui eu ensino a fazer com a máquina doméstica, né? As roupinhas com acabamento perfeito, mas a gente utilizando a máquina doméstica, tá? Então, assim, o revel na máquina doméstica não é um acabamento que fique bom. Como vocês sabem, eu sou a defensora de um acabamento perfeito, né? Eu sou muito chata com relação a isso, sabe? Eu compreendo todas as etapas, tá? Eu compreendo todas as etapas porque eu já passei por ela. Por exemplo, muitas das minhas alunas me enviam as peças que elas fazem. E aí, quando eu vejo que pode ser melhorado em tal parte, eu mando mensagem para elas. Olha, a gente pode fazer melhor aqui, ali, tal. É claro, isso sempre que elas me perguntam, né? Que a gente também não pode sair invadindo a privacidade de ninguém. Mas sempre que elas me pedem, né, pedem meu conselho dessa forma, eu sempre estou aconselhando, né? Dá para melhorar nisso e naquilo. Então, assim, eu sou defensora do acabamento perfeito, porque eu acho que é o tipo de acabamento que você consegue vender mais e fixar mais clientes. Se você faz um acabamentozinho xoxo, não tá o acabamento, sabe, de excelência, você pode até conseguir vender, mas aquela cliente ela não volta mais. E no mercado é muito possível, né? A possibilidade é bem grande de você vender mais de uma peça todos os meses para a mesma cliente. Se o quê? Se você souber como firmar ela ali com você. E é através de um acabamento de excelência, tá? Isso aqui para mim, gente, não tem, não, é através de outra coisa. Não, pra mim não tem como ser outra coisa, né? Pra mim é um acabamento bem feito, né? Eu já falei que envolve várias coisas, né? No acabamento. Muita gente pensa que acabamento engloba somente a parte da costura, mas não, engloba tecido, estampa, cores, e eu sou super defensora disso. Então eu acho que um conjunto de coisas torna a sua peça com um acabamento bem feito, um acabamento perfeito, uma peça atrativa, que vai atrair cliente para ela comprar uma vez, vai atrair para ela comprar outra vez, quem sabe já fechar até mêsversários todos, né, os mêsversários da bebê dela, né? Se você faz um mesinho, ela gostou do acabamento, ela vai fechar 2 meses, 3 meses, 4, até fazer um ano.
Então, assim, todos os meses você vai ter aquela cliente ali firmada para você. Então, todo mês você vai ter serviço, né? E aí você pega e fecha umas 3 ou 4 clientes dessa forma, que todos os meses vai estar fixa com você, entendeu? E isso você só conquista com um acabamento bem feito, né? Estudo de técnicas certas que trazem um acabamento perfeito, né? Não é qualquer costura não, viu? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, minha gente. Boa tarde, Maria do Socorro. A garganta até ficou seca. Então, minha gente, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem essa jardineirinha aqui também que eu coloquei. Olha só, tem uma jardineirinha aqui que eu utilizei o revel e o viés, pra vocês verem. Eu não sou contra do revel, tá? Só que o acabamento dele, em blusinhas, muitas vezes em vestido, não fica bem feito na máquina doméstica. Essa jardineirinha, ela é no brim. O brim é um tecido mais grossinho. Não é para ser uma jardineira com tecido leve, porque as jardineiras elas são ou no jeans ou no brim, nesses tecidos mais pesados. Nele eu fiz um revel na parte de trás e nessa parte da frente. Aqui, ó. Revel, viés. Tá vendo? Nas laterais de curvatura, eu utilizei viés. Nessa parte de cima aqui, ó, e da parte da frente e das costas, eu utilizei um revel. Por que que deu para eu fazer esse revel na máquina doméstica? Aqui é reto e aqui é reto. E aqui eu embuti também. Então, assim, fiz uma bainha reta aqui, acabamento tudo bem embutidinho, e depois foi rebatendo, entendeu? Então, assim, não ficou nada pra fora, não ficou nada que ficasse feio. Eu fiz realmente com um acabamento que se faz em jardineiras, né? Então, super se encaixou aqui o revel. Mas reparem que eu utilizei as duas coisas, que foi o viés e o revel, né? Pra finalizar com um acabamento show. E, gente, essa jardineirinha ficou perfeita, né? Eu amo ela. Acabamentinho linda. Meninas, pra quem é aluna, só deixar um recadinho. Pra quem é aluna, hoje à noite nós vamos ter o aulão para as alunas de modelagem de mangas, né? Como assim, de modelagem de manga? Sabe a manga base, que a gente faz a modelagem de uma manga base? Sabe aquela manga que você viu no seu Instagram? Você falou assim, nossa, mas que manga linda, mas pena que eu não sei fazer. Pois é, se você é aluna, manda lá no número de suporte essa manga que você tem muita vontade de aprender. Que no nosso aulão nós vamos aprender a fazer a modelagem de vários tipos de manga através da manga base, tá? Então é um aulão muito importante para você que quer começar aí a criar essa independência na parte da costura, fazer qualquer modelo. Aí nós vamos começar pro aulão da modelagem de manga. Depois a gente marca outras aulas para fazer a modelagem de outras coisas, tá? Então, se você é aluno, já corre para você não ficar de fora, tá? Eu vou estar mandando o link na comunidade das alunas para você entrar e assistir este aulão juntamente comigo, tá bom? Não percam. Belezinha? Cheguei atrasada. Não tem problema, depois você pode estar assistindo novamente, gente, essa aula, tá? Onde a gente falou sobre o viés e o revel, que são acabamentos que são maravilhosos, com certeza, né? Acabamentos que ajudam você a chegar no... acho que é o mais alto, assim, nível de acabamentos, que é um acabamento perfeito, né? Então, esses acabamentos, eles te ajudam a chegar, né, nesse... Eu acho que todo mundo que trabalha com a costura, né, infantil, almeja chegar em algum lugar, né? Às vezes você fica assim, ah, não, eu não almejo um acabamento perfeito, eu só almejo costurar e poder vender. Só isso que eu quero. Né? Não importa se está perfeito ou não. Eu acho que quem pensa dessa forma, ela não pensa em um futuro, né? A longo prazo. Você só está pensando no curto prazo.
como eu falei antes, você pode até conseguir vender aquelas peças, mas você não vai conseguir no próximo mês vender para essas mesmas clientes. Você vai ter que ir atrás, se esforçar para poder conseguir clientes novas, ao invés de você vender para as mesmas clientes e ir atrás das clientes novas, porque é assim que uma empresa cresce. Ela firma clientes e ela vai atrás de clientes novos. Por isso que vai crescendo, né? Se todo mês você fizer o mesmo esforço para conseguir clientes novos, porque as do mês anterior não faz mais com você, porque não gostaram do seu acabamento, você não tem um acabamento bem feito, né? As peças se desmancham quando lava, enfim, elas não vão voltar a fazer com você. Então, todo mês você vai ter o esforço de ir atrás de novos clientes e você não vai causar aquele boom, aquele crescimento, né? Porque todo mês você está indo atrás de 20 clientes, por exemplo. Esse mês você teve 20 clientes. No próximo mês, as 20 clientes do mês passado não vão querer fazer mais com você. Por quê? Você não buscou crescimento para o seu produto, né? Você precisa buscar crescimento para o produto para crescer o público. É assim que funciona. Então, no próximo mês, as 20 passadas não vão fazer com você. Então, você vai ter que ir atrás de mais 20, né? Então, todo mês você vai ter só 20. Então, você não pensa a longo prazo, um crescimento do seu ateliê ou da sua loja, né? Caso você queira montar uma loja ou que seu ateliê cresça. Então, a gente tem que pensar o quê? Fiz aqui 20 clientes, melhoro o meu produto, vou buscar técnicas novas de aprender, né? Melhorar o meu produto para no próximo mês, as clientes do mês anterior, mais as 20 que eu vou atrás, vão ser 40 clientes para você naquele mês. Aí o negócio já fica grande, né? Aí no próximo mês vai ser 40, mais as 20 que você vai buscar, aí já vai ser 60. Então a gente tem que pensar dessa forma. É nesse tipo assim de expansão, né? De crescimento do seu ateliê. É assim que funciona. Então a maioria das pessoas elas erram nessa parte, né? Porque assim, tem muitas que vêm para costura infantil que quer costurar para os seus filhos. Não quero vender não, eu quero costurar para os meus filhos. Só isso, para os meus netos e tal. Porém, no longo prazo, essa pessoa, ela vai ver que as pessoas estão elogiando tanto as peças dela, né? Nossa, mas que legal, você mesmo que faz, né? Encomenda uma roupinha com você. Aí você já começa a pensar, opa, então por que não, ao invés de fazer só para dentro de casa, por que não eu monto meu ateliê para vender para outras pessoas? Né? Aí você começa já a pensar em crescimento. Aí você vai lá e começa a vender. Então, assim, mesmo se você pensa no momento de fazer só para os de casa, só para os de casa, não precisa melhorar, não. Vai ter um momento, vai chegar um momento em que você vai passar a pensar em fazer extra ou fazer até mesmo a renda principal vendendo para fora, né? Então, assim, quem entra com esse pensamento ou quem já entra com pensamento de empresa tem que ter esse tipo de pensamento, em firmar, em procurar clientes novos e vender para os clientes que já estão firmados. E a gente só consegue firmar cliente com qualidade do produto, né? É só pegar o exemplo, gente, daqueles restaurantes que, sabe um restaurante novo que abre na cidade? É um alvoroço. Todo mundo vai, todo mundo marca pra ir, tal, tal. Se ele não oferecer uma boa comida, você volta? Você não volta, né? Você não volta. Mas aí, se ele oferece uma boa comida, enche de pessoas. Aí no outro dia, no outro fim de semana, tem as mesmas pessoas do fim de semana passado e mais novas pessoas. E assim ele vai ampliando. Então é por isso que muitas vezes muitos restaurantes mudam para um lugar maior. É assim que vai ampliando, gente. Tem que ter qualidade de produto, né? Não basta fazer de qualquer jeito, conseguir as clientezinhas ali naquele mês, se no próximo mês elas não vão querer fazer novamente com você, tá? Você precisa querer agradar as suas clientes, né? Trabalhar com o público é isso. Então, se você decidiu ser empreendedora, né, montar o seu ateliê aí, você tem que mesmo agradar seus clientes, né? Fazer coisas novas, melhorar o seu produto. Só assim você vai longe, gente. Não tem nem o que pensar. Com certeza, seu ateliê ele vai ter uma amplitude muito grande se você pensar dessa forma. Mas nem todo mundo pensa e é por isso que muitas pessoas não saem do lugar. Acontece muito, sabe? Não tem crescimento. Ai, Mid, eu não consigo clientes, ninguém compra as minhas coisas. É claro, gente, que eu tô falando aqui como num geral, né? Existem as coisinhas pequenas dentro da parte de estratégias para vendas, né?
Existe a parte de firmar as clientes antigas para elas continuarem comprando com você. Existem as coisas também pequenas que estão ali dentro de estratégias de venda. Às vezes você não está vendendo, tem que melhorar muitas coisas, né? Questão de estratégias, tudo tem, né? Se você decidiu ser empreendedora, você precisa aprender a estudar sobre tudo, né? Não só melhorar o seu produto, né? Que a gente está falando aqui de costura, mas entrando para uma parte mais de estratégias de venda, existe muitas coisas que você precisa estudar, você precisa aprender a fazer, né? Porque muita gente fala assim, eu não tenho talento para isso, para mexer com vendas, não sei o quê. Ninguém tem, de verdade. É claro, existem as pessoas que já nascem com uma habilidade, assim, de jogo de cintura, mas todo mundo consegue aprender um pouco sobre isso. Todo mundo consegue, gente. Aprender a como tratar uma cliente, como fazer um bom atendimento, né? Porque muitas vezes a cliente manda uma mensagem bem assim, eu queria tal roupa, desse jeito. Tem umas clientes que é um pouquinho mais grossa, né? Queriam roupa tal. Aí, às vezes você não sabe responder, ou às vezes você já fica pé da vida porque ela já te mandou uma mensagem já querendo exigir alguma coisa. Você simplesmente fala, não tem. Mas não é uma forma certa de você atender uma cliente, né? Existem vários tipos de estratégia que já entra em outras coisas, que você pode estar pesquisando, né? Já não entra muito no lado da parte da costura infantil. Aqui a gente ajuda você a aperfeiçoar, né? Fazer um acabamento perfeito para que você consiga ter uma rentabilidade com isso, né? Porque só querer fazer qualquer coisa para vender, gente, vai ficar tipo elas por elas. Você não vai ter um crescimento, né? Para ter um crescimento precisa aperfeiçoar sim o seu produto. Aí outras questões de venda e tudo, você pode estar pesquisando que existe várias formas, né? Para você melhorar, para conseguir vender. Tá bom? Então é isso, gatonas. Hoje estou aqui na busca de novos clientes, divulgando meu ateliê aqui no WhatsApp, de modo orgânico, de modo orgânico mesmo, um por um. É isso mesmo, Pri. Gente, o WhatsApp, ele é ótimo, ele é uma ótima ferramenta de vendas também, né? Você consegue criar grupos de mães, criar grupos de mães aí da sua cidade, até mesmo nos grupos que já tem criado, você consegue divulgar. Tá? Todo negócio que começa precisa passar por todo um processo de crescimento. E a questão de vendas depende exclusivamente de você, né? Não há nada fácil. Se você trabalhasse para outra pessoa, você ia fazer o que seu chefe manda, certo? Trabalhoso, custoso, pegar um ônibus. Nossa, que é o trabalheiro. Pegar um ônibus para ir trabalhar todo dia para fazer o quê? Fazer um crescimento para uma outra pessoa que vai usufruir. Então, se você decidiu fazer para você, então por que não fazer dedicando mesmo, né? E na trás, gente, é trabalhoso, mas é aquilo. A dor, o desespero, né? O desconforto que você tem que ficar indo atrás, vai passar. Mas o resultado que você vai alcançar através daquele esforço vai ficar. Isso ninguém vai tirar, entendeu? Então, vale a pena. Então, é isso, meninas. Uma boa dica é digital influência de nossa cidade. Trabalho em feiras há um tempão, né? E agora penso em levar minhas coleções. Tá certinha. Existe vários tipos de estratégia e digital influência com certeza é um. Então, tem várias criancinhas, né, que são esse tipo de digital. Vocês têm que só tomar cuidado que o seu público é o quê? Mães, né? O seu público é mães. Aí você tem que olhar o quê? Essa digital influência, ela é mãe? Porque se ela não for mãe, dificilmente vai ter mães que seguem ela por conta de coisas que ela mostra para crianças, né? Então aí tem que olhar o público da digital influência, porque senão às vezes você vai dar uma roupa que não vai ter retorno nenhum para você. Mas por quê? Porque sua roupa é ruim ou porque suas coisas não é boa? Não, não é por isso. É porque o público dela não está interessado em comprar roupas de criança. Então você tem que olhar só essa questão mesmo. Digital influência é ótimo, mas se o público dela for o mesmo público que você procura, né? Se for uma digital influencer que é mãe, né? Ela tem a filhinha, né? Tem um filhinho, então ela vai usar roupa, porque se ela é mãe e ela mostra o dia a dia da criança, essas coisas, com certeza tem mães que seguem ela.
Então, você levando, dando de presente uma roupa para que ela... Dando de presente não, é permuta, né? Ela vai fazer o trabalho de divulgar e você vai dar a peça. Aí sim, você pode ter um retorno, porque pode ter alguma mãe olhando ali, gostou da peça e aí vai te procurar, né? Então, só pega essa questão de diquinha aí sobre o público, tá? Pra você não perder sua peça, porque de repente você dá a peça e não tem retorno, e aí, né, é ruim, frustrante. Tá bom? Mas depois a gente marca pra falar mais sobre essa questão de divulgação. Acho que é bem legal, né? Super válido. Vou marcar depois e aviso vocês, tá? Porque eu acho que é muito importante, né? A gente fala sobre a qualidade do produto e depois a gente vem e traz uma estratégia para vendas, né? Que é bom. Tá bom? Então, ó, beijo para vocês. Até mais. Acho que esse fim de semana eu apareço por aqui. Vamos de caixinha de pergunta, que é sempre bom. Você tem dúvida com relação a essa parte de, de estratégias de venda, né? Como fazer para vender? Bota na caixinha de pergunta lá que a gente vai respondendo, tá bom? Beijão pra você.